nos edificar, para nos ensinar. E é uma palavra muito tremenda que agora João ele diz que no começo Deus ele começa a criar tudo. Mas João ele coloca o Senhor Jesus. Por quê? Porque pela palavra tudo foi criado. E agora João ele está relatando este evangelho e ele coloca o Senhor Jesus. Porque João ele viveu do lado do Senhor Jesus. João andou do lado do Senhor Jesus. João aprendeu com o Senhor. E é uma palavra aqui. Hoje em dia nós não se vemos pregar sobre o Filho de Deus. Hoje em dia nós não se vemos pregar sobre a salvação. E João agora está dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo que João está relatando, que está dizendo, é o Senhor Jesus. Porque João está dizendo que o Senhor Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Então João ele começa a relatar, e ele diz que através de um homem a salvação ela viria sobre a terra. Nós sabemos que primeiro para se manifestar o Filho de Deus veio João Batista pregando no deserto. João Batista, para quem não sabe, era um profeta que sempre pregava no deserto. Por quê? Porque deserto era um lugar que havia poucas pessoas. Porque João Batista ele vivia um evangelho difícil. Porque tinha pessoas naquela época que não queriam ouvir o que João pregava. João Batista era um profeta que sempre ele pregava, ele anunciava a verdade. E ele dizia assim para o povo: arrependei-vos, raça de víboras, porque vai vir um aí, que ele vai trazer a salvação para a humanidade. João ele veio mostrar o caminho do Senhor. Porque primeiro para o Senhor Jesus se manifestar para os filhos de Deus que somos nós, primeiro veio João Batista. E João Batista não tinha medo de pregar a verdade. Porque João Batista era um profeta que tudo que Deus mandava ele falava. E no Evangelho de João, você vai ver que João ele começa a relatar sobre a palavra que sai da boca de Deus. E nós sabemos que quando Deus ele começa a criar os céus e a terra, toda a palavra que saía da boca dele confirmava. Por quê? Porque Deus ele lá em Gênesis capítulo 1, Moisés ele começa escrevendo dizendo: e criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por quê? Porque toda palavra que vem da parte de Deus foi o Senhor Jesus que se manifestou para mostrar a salvação. Mas tem muitas pessoas que não dão mais valor para o Filho de Deus. Porque se não fosse o sangue do Senhor Jesus, se não fosse a misericórdia, se não fosse o amor de Deus, ninguém estaria aqui. Porque Jesus ele veio salvar, ele veio buscar o que se havia perdido. E o Senhor Jesus ele sofreu tantas coisas, porque a perseguição naquela época não era uma perseguição como hoje. A pessoa passa prova, passa por calúnia, passa por perseguição e diz que é prova, é perseguição. Mas na verdade você ser perseguido é você levar o Evangelho. Porque João Batista e todos os profetas do Novo Testamento até o Antigo,
Por quê? Porque sempre